Senhores, vamos, sem cerimônia, claro, falar aqui a respeito de Ramon Carvalho. Eu queria que João trouxesse todos os dados referentes a esse novo jogador que chegou com alguns questionamentos, né? Mas se eu não me falha a memória, João, a reta final dele no Ituano foi de mais participações nos jogos, não é isso? Talvez seja um dos motivos que o credenciou a ser observado e posteriormente contratado pelo Náutico, né? Assim, o Ituano, ele tem um papel importante na vinda de Ramon Carvalho para o Náutico, sim, Renato. Assim, ele fez uma boa temporada, ele foi titular na maioria das vezes nos jogos do Ituano nessa Série C, mas eu diria que não é uma contratação de um jogador do Ituano, sabe? O que credencia Ramon Carvalho a vir para o Náutico não é a passagem dele pelo Ituano. Ele não vem pelo Náutico por ter se destacado na Série C, e aí a gente foi lá e trouxe um destaque da competição. Você pode analisar a passagem dele no Ituano até como positiva. Tudo bem, eu acho que foi positiva. Depois assistindo mais jogos, depois assistindo mais lances, dá para dizer sim que foi uma passagem positiva. Mas não é isso que traz ele ao Náutico. E aí, para falar de Ramon, eu acho que esse jogador... Deixa eu só tentar contribuir com isso aí, João, porque eu acho muito interessante. Eu já vim falando com o João sobre Ramon Carvalho desde que ele foi anunciado. Na verdade, desde a especulação, tá, gente? No primeiro momento, a gente teve uma certa impressão do jogador, depois isso acabou mudando. Na verdade, João acabou mudando um pouco a visão, e João começou a falar alguns elementos que ele foi notando, tanto na passagem do Ituano, mas principalmente na passagem de Ramon Carvalho com o Hélio dos Anjos na Ponte Preta, e isso me chamou a atenção algumas coisas que vale a pena pontuar, tá, gente? Veja, jogador de futebol, por incrível que pareça, ele pode mudar muito dependendo do tipo de treinador que ele está trabalhando naquele momento. Você pode pegar, por exemplo, eu acho que o que fica mais exemplificado é zagueiro. Se o zagueiro trabalha numa linha baixa, ele vai trabalhar de uma forma. Ele vai ficar menos exposto, vai aparecer mais a questão da bola aérea. Agora, se o zagueiro trabalha com linha alta, ele vai ficar muito exposto. Ele vai ficar mais suscetível a receber combate no 1 contra 1, em desvantagem. Vai ter que aparecer mais a capacidade de recuperação de bola dele. E às vezes, como o futebol, todo mundo não joga do mesmo jeito, pelo contrário, cada um joga de uma forma. Às vezes você quer um zagueiro que tem uma capacidade de recuperação boa, mas nos últimos anos ele vem jogando só com uma linha baixa. Vem sendo um zagueiro que joga mais encaixotado, como se costuma dizer. Mas talvez ele tenha aquela capacidade de ter aquela recuperação. Você não vai conseguir enxergar nele nas últimas temporadas porque ele não estava exercendo isso. Mas o potencial está ali. Isso, às vezes, vale a pena você ter atenção a isso. O Ramon Carvalho, que João vai agora destrinchar ele para a gente, João rapidamente notou isso. Que a forma que ele jogava no Ituano era de um jeito que você não conseguia enxergar bem o que ele pode entregar para o Náutico na mão de Hélio dos Anjos. Porque Hélio dos Anjos, quando treinou o Ramon Carvalho, cobrou muito mais intensidade do Ramon Carvalho, cobrou um posicionamento tático muito mais aprimorado. No Ituano a gente vê ele com muita liberdade, meio que fazendo o que ele quer. Então eu acho que vai ser um bom jogador para poder a gente ver a mudança do que é um jogador na mão de certo treinador e na mão de outro treinador. Vamos lá, João. Eu acho que para trazer esse Ramon Carvalho aqui, para eu até explicar, já dei um spoiler aí que eu mudei minha opinião, se você pegar minha visão inicial, até em live, eu tinha uma visão muito focada na passagem dele no Ituano, e obviamente quando a gente vem fazer esse programa aqui, eu passo por meio que a carreira basicamente toda do jogador, e aí algumas coisas me chamaram muita atenção. E aí me permitam voltar realmente por toda a carreira do jogador, para que a gente construa uma linha de raciocínio que dê para explicar o porquê eu mudei de opinião sobre o atleta e a gente possa falar de forma mais ampla
sobre quais são as capacidades do jogador ou não. Porque se a gente resumir só pelo Ituano, acaba sendo raso. Assim, a gente vai focar uma carreira de um jogador na última passagem e aí realmente não daria certo fazer isso. Aí, lá na base, eu estou até aqui com o celular aberto só para não esquecerem o time. Ele é da base do Desportivo Brasil, chega a ter passagem no Palmeiras Sub-20, mas vamos dizer que ele se estabelece, faz sua migração para o profissional no Internacional. E aí você já vê que são bases que chamam a atenção. Era do Desportivo Brasil, vai para o Palmeiras e termina no Internacional. Então, assim, em questão de categoria de base, tem um certo destaque ali no jogador. E aí, obviamente, como quase todos os casos que não são extra classe, o jogador é emprestado, ele vai jogar em 2019 no Vila Nova, e aí, para mim, está onde você começa a ter a atenção sobre Ramon Carvalho, porque ele faz uma baita temporada, uma baita Série B em 2019 pelo Vila Nova, tá? Assim, vira uma das revelações, e aí vai para o Bahia, vai jogar Série A no Bahia, chega no Bahia, tem alguns jogos na Série A, no outro ano joga alguns jogos também, e aí vai para o emprestado para o América Mineiro, ou seja, tem uma migração ali, provavelmente não se firma no Bahia, não se firma no América Mineiro, vai para o Atlético Goianiense, que também está na Série A, e aí você marca um teto para o jogador, né? Ele tem 3 passagens em times de perfis parecidos na Série A, times que brigam, o Bahia hoje não, né? Mas na época, times que brigavam contra o rebaixamento, mas não se firma na Série A, assim, dá para a gente confirmar isso, então tem um teto, beleza, não temos um jogador de Série A. E aí ele chega na Ponte Preta, onde passa pelas mãos de Hélio. E aí a gente tem, Atos, um jogador completamente diferente do Ituano, e a gente pode traçar os paralelos. Quando você pega Ramon Carvalho esse ano no Ituano, é um jogador mais pesado, tá? É um jogador que claramente, a gente vai ver nos vídeos, claramente tem uma qualidade de passe, uma qualidade técnica diferenciada da competição, diferente da Série C que ele atuou, diferente dos seus companheiros de time. É um cara que acerta passes que são diferenciados, é um cara que só pensa em jogar para frente, que dá progressão ao time. Agora, claramente, visivelmente um cara pesado, um cara que estava fora de forma, um cara que estava fora de ritmo, um cara que muitas vezes faltava uma intensidade, faltava uma correria ali da marcação, chegava atrasado em determinados tipos de jogada que a gente vai ver nos vídeos também. Então, assim, era aquele contraste. Você tem um jogador muito técnico, em contrapartida, você perde na marcação. Esse foi o Ramon Carvalho durante essa temporada no Ituano. Jogou a Série C, chegou no começo da Série C, foi titular praticamente todos os jogos que o Ituano teve, inclusive não jogou contra o Náutico, porque estava suspenso. Então, o jogo Náutico-Ituano, a goleada que o Náutico meteu no Ituano, ele não participou do jogo, mas foi basicamente titular durante toda a Série C. Agora, quando você vai para ele na Ponte Preta, principalmente no ano de 2023, que é com o Hélio dos Anjos, 2024 a Ponte Preta oscilou muito, foi um ano de rebaixamento, que ele também ele também joga muitas partidas como titular, mas assim, focando muito no ano de 2023. E você puxa um pouquinho para trás a passagem do Vila Nova também, que é um jogador que a técnica continua sendo a característica principal, vamos dizer assim, os passos para frente, a forma que ele joga continua realmente sendo o principal do jogador. Não tem como você tirar isso. É um jogador mais técnico, é um volante mais técnico. Vamos dizer assim, eu não acredito que o Náutico vai jogar com primeiro e segundo volante. Eu acho que realmente vai ser meio como ele fez nessa Série C, jogar com 2 médios, 2 jogadores lado a lado, e aí um fazendo a cobertura do outro, dependendo da situação de jogo. Mas vamos trazer para esse primeiro ou segundo volante
é claramente um segundo volante, é claramente um cara que tem aquela qualidade de passe, que vai ajudar a sair para o jogo. Se a gente fosse categorizar, seria dessa forma. Porém, na Ponte Preta, você vê elementos que lhe chamam a atenção também para outra parte. Não é um jogador somente de passe, como foi no Ituano esse ano. É um jogador que marca bem também, que consegue subir pressão, que consegue ter uma velocidade na hora de marcar, que consegue roubar algumas bolas. Então, o que é que eu tiro de resumo dessas passagens dessa carreira de Ramon Carvalho e o que a gente pode projetar para o jogador no Náutico? Depende do físico. O quão ele vai conseguir ter o físico que ele já teve. Ele vai conseguir voltar a ter essa capacidade, a ter essa intensidade. Se ele conseguir, eu acho que vira um reforço interessante. E não, como a gente até falou no início, um cara que vai ser muito situacional, vai ser muito quando o jogo estiver muito travado, quando você precisar ter uma qualidade de passe. Eu acho que ele consegue, se ele conseguir voltar para esse físico que ele já teve, eu acho que a gente ganha realmente um possível titular. Porque é um jogador que combina com o estilo de Hélio dos Anjos. É um jogador que consegue executar as funções do volante, do médio, que Hélio gosta. Então, eu coloco praticamente as minhas expectativas no trabalho físico. E aí, por que eu trato ele como um cara que talvez venha superar as expectativas? Eu confio no trabalho físico que ele faz e que toda a comissão técnica faz. A gente viu o Hélio recuperar jogadores que talvez tivessem condições piores do que Ramon e foram recuperados. Então, assim, eu trato o Ramon como o jogador que veio com a menor expectativa e que mais vai dar certo, trazendo esse paralelo, obviamente, por isso, porque eu confio, eu acho que o jogador tem muita técnica e ele consegue executar o tipo de jogo, e eu confio na parte física que vão executar com ele. Nas fotos, Atos, já saiu algumas fotos dele treinando, ele se reapresentou lá no início, tá? No início da pré-temporada, junto com jogadores que já estavam no Náutico, com a categoria de base, e ele tá fino, tá? Se você pegar a comparação, já dá para ver a diferença. Ô, João, me diz uma coisa. Seria exagero falar que é uma impressão que eu tenho e se eu tiver errado, você me corrija. Tem jogadores que têm uma certa função deturpada mediante as outras. Por exemplo, você pegar aí Pimentinha. Pimentinha era o cara do drible 1 contra 1. Então, nisso, o Pimentinha era diferenciado. Ele era extra classe ali no 1 contra 1. Era muito difícil de parar ele. Você tem outros jogadores que têm o ponto alto como a velocidade. Rony, que jogou no Náutico, Palmeiras, Atlético Mineiro, era um dos jogadores mais velozes que eu vi jogando no Brasil. Então, a valência deturpada dele é a velocidade. Sei lá, podemos citar também o Vegete. Um cara que na cabeçada, eu acho que eu nunca vi alguém tão bom na cabeçada quanto o Vegete. Eu digo aí no futebol mundial, tá? Daria para dizer que o passe em progressão de Ramon Carvalho é extra classe? Vamos lá. Extra classe é difícil dizer isso, porque extra classe para mim é realmente nível Iniesta, chave, né? Porra, sim, extra classe quando você fala, por exemplo, porque cabeceio de Verrete. Capacidade do Náutico. Pronto, beleza, vamos lá. Vamos tirar essa extra classe, porque, por exemplo, Verrete é extra classe no cabeceio. Por quê? Porque eu comparo ele a qualquer um, velho. Pode vir qualquer um no nível mundial, que eu acho que ele tem condição de brigar nesse sentido. Então vamos tirar o extra classe, vamos botar acima da média. Eu acho que é acima da média. E eu acho que é um jogador que ele tem a vontade de jogar dessa forma, sabe? Assim, ele tem muita intenção. Ele não consegue ficar muito tempo sem dar um passo para frente.
Assim, é impressionante. Assim, ele é orientado a jogar para frente e isso está nos pequenos detalhes. A gente vai ver alguns vídeos, no domínio, sempre orientando o domínio com um passe mais próximo do gol. Ele é canhoto, assim, muito canhoto, tá? Só que você vê ele dominando com a perna direita, de lateralmente, assim, várias vezes para dominar e tocar. Domina e já acha um passe. Tem liberdade, já tenta um lançamento, já busca um passe progressivo. Assim, é sempre mesmo. E aí a gente pode até... João, tem um jogador... Não, tem um jogador, se tu tiver um que pareça mais com ele, tu pode citar, mas eu tento lembrar de um jogador que lembra o Ramon Carvalho jogando, é um jogador que inclusive tem o mesmo sobrenome, o Matheus Cocão. Eu lembro muito de Matheus Cocão, que também se chama Matheus Carvalho, né? É mais ou menos por aí ou o Matheus Cocão é um pouco diferente? Não, assim, característica geral do jogador é diferente, mas em questão do passe dá para ter uma semelhança. E aí, Atos, para a gente ter uma noção aí disso, Ramon Carvalho, ele não participou do quadrangular, né? Jogou no Ituano, então eu estou pegando a média. Se a gente for comparar ele com o elenco do Náutico atual em um aspecto, que é o aspecto de passes para o terço final. Eu só estou achando onde eu anotei isso, porque a minha memória também não é tão boa assim. Achei aqui, de passes para o terço final. Ele, comparado com o próprio elenco do Náutico, que jogou mais jogos, tem jogos com característica muito diferente, tá? E eu vou explicar. Ele só fica atrás de um jogador de meio de campo nessa característica, que é o Wenderson. Porque você pega aí na imagem, passes para o terço final, barra certos. Ele tenta 7,71 passes para o terço final do campo, para a zona ali de ataque, vamos dizer assim, para uma zona de finalização por jogo. E tem uma taxa de acerto de 78%. Ou seja, é uma taxa de acerto bem alta. Se você for comparar ele com os jogadores do meio de campo ali, que mais jogaram no elenco do Náutico, você vai ter Patrick Alain, que era um meia, que talvez tivesse que ter esse passe que era muito cobrado dele. Patrick Alain tentava, em média, 5,49 e acertava 65%. Então, olha a diferença, tanto de percentual de acerto para a quantidade. Marco Antônio, que era um segundo volante, tentava 3,59 e tinha 75% de acerto. Você já vê a diferença de característica, né? Marco Antônio era o segundo volante. E detalhe aí, João, que esses dados... João está colocando 2 dados, tá, gente? A quantidade de vezes que ele tenta por jogo e a porcentagem de acerto. Detalhe que isso a grosso modo, é quase uma progressão geométrica. Quanto menos você tem, mais você tem de acertar. E no caso do Ramon Carvalho, vai mesmo que no inverso, porque mesmo tendo muito mais do que os outros, ele consegue ter uma taxa de acerto também maior do que os outros. Exato. E aí a gente pode passar. Aí a gente já vê, Marco Antônio já mostra uma característica diferente do jogador. E é mesmo, né? Assim, se você pegar, Marco Antônio não era o jogador do passe. Ele era o jogador da infiltração. Você já pega ali como um jogador diferente para o sistema. Igor Pereira, 4,75 e 78%. Samuel, 5 por partida e 75%. Então, assim, você vê como a comparação, ele tenta muito mais e acerta mais também. Só fica atrás na tentativa para o Wenderson. O Wenderson tentou 8,19 de média na Série C e teve 73% de acerto. E aí, eu não vou... Essa minha fala agora não é desmerecendo o Wenderson, não é nada do tipo disso, não. Só que o Wenderson, ele tem 2 jogos que inflam muito essa média dele. Foi os 2 jogos de estreia? Não, Guarani e Ponte Preta. Em casa, nos aflitos. Ele estava sozinho no Porque local. Ali, basicamente, todo passe era para o terço final. Porque os times estavam extremamente recuados e ele, assim,
jogou muito sozinho bem, no setor entrou também. muito bem. E ali ele conseguiu fazer. Tem um jogo, Atos, que ele dá 16 passos pro terço final. Então, assim, você vê que é próximo de Wenderson. Se você pegar ali a diferença, não é grande. João, e mesmo assim, e o tem Wenderson, esses jogos que são fora da curva aí para o Wenderson. Inclusive, eu achei que isso ia ser uma. Não que não seja, tá, gente? É porque o Wenderson teve uma fase muito abaixo. Inclusive, ele teve problema pessoal, tal. A gente chegou a comentar sobre isso aqui. Mas os 2 jogos de estreia de Wenderson, tem um jogo, meu Deus, qual foi o jogo? Foi um jogo que o Wenderson entrou no segundo tempo, que ele faz demais isso aí. Ele entrou e só passe, só passe, só passe, só passe. Alguns laterais, mas muito tentando buscar espaço, tentando progredir. Ele fez isso num alto volume. Eu acho que se você for buscar os dados, você vai ver que os 2 jogos de estreia de Wenderson também, eu acho que é um pouquinho fora da curva. Talvez não tanto quanto esses que você citou da Ponte do Guarani, mas os 2 jogos de estreia eu me lembro dele fazendo muito isso. Aí depois ele entrou numa baixa, tal, perdeu espaço no time, deixou de ser usado, mas dá para notar que o Wenderson tem isso mesmo. Então, eu acho que com esse resumo inicial aí já deu para entender um pouquinho do que a gente vai ter com o jogador, do que a gente pode esperar. Um jogador de passe progressivo, lançamento, de tirar o time da defesa através do passe. Vai depender muito do físico, a condução, de levar a bola. Eu acho que isso aí ele tem um pouco de dificuldade realmente no físico. Esse ano no Ituano foi desarmado algumas vezes assim, porque estava mais pesado, mas isso pode ser uma coisa que a gente ganha a depender do atleta. É um jogador que tem uma percepção muito boa para ocupar espaço. Então você vai ver ele interceptando bastante, mais até do que desarmando. É mais um jogador que intercepta, que lê um passe, que lê uma tabela e consegue roubar aquela bola através de interceptação, do que um cara que vai chegar, dar uma jogada de corpo no cara e roubar a bola, dar um carrinho no cara e sair limpo. Eu trato mais como um jogador de antecipação, de interceptação. Agora, João, outra coisa também é que eu não sei quem foi que falou, não sei se eu vi em algum lugar, que uma das características dele seria a finalização, os chutes de longa distância. Eu confesso que quando eu olhei o material dele, tá, eu vi muito chute de longa distância bem fraco, tá? Assim, bem fraco mesmo. Ele tem um gol de falta, é bem verdade. Ele bate algumas bolas paradas, né? Mas ele, com o jogo rolando, os chutes que eu vi de fora, assim, passaram longe. Às vezes chutava muito fraco, às vezes só chutava muito longe do gol. Tem aí nos teus dados aí esse aproveitamento de chute fora da área ou não? Tem de finalização. É um jogador que tenta, aí, ó, você pode ver, 1,25 e tem uma taxa de acertar a barra de 25%. Eu não colocaria o chute como uma característica dele, não. É um jogador de bola parada, você citou bem. Realmente cobra bolas paradas. Não bolas paradas de finalização. Apesar de que ele tem um golaço. ABC contra o Ituano. Ele faz um gol absurdo de falta, mas não citaria como característica porque não é recorrente. Agora, a bola parada dele, lateral, os cruzamentos, aí a gente pode trazer como característica. É um jogador que cruza muito bem, é um jogador que cobra escanteio. Então, assim, nessa bola parada lateral, realmente eu colocaria como um ponto positivo dele. Finalização, não. Finalização não é um volante que eu falaria, a gente tem um cara que sabe bater bem fora da área. Eu não falaria isso, e é uma coisa que eu sinto falta, tá? Eu acho que em muitos jogos dessa Série C faltou aquele segundo volante chutador, sabe? Que abre e mete um canudo na bola, porque, velho, às vezes jogo fechado se resolve nisso mesmo. Você consegue um chute de fora da área, a bola entra e aí o jogo muda completamente de figura. Talvez a gente tenha encontrado isso em outro volante que depois... Eu ia dizer agora, talvez o Vilela traga isso, né? Exato. Seria
mais para o Vilela do que para o Ramon Carvalho. Mas agora, indo para os números, acho que a gente consegue tirar algumas coisas boas aqui dos números de Ramon Carvalho. Esses números são referentes à temporada atual dele na Série C. Eu estou sempre pegando números do Campeonato Brasileiro. Então, para a gente não ter chance de ter número inflado por um estadual, assim, vamos pegar sempre do Campeonato Brasileiro. E aí jogou 1.156 minutos. Você vê que se você dividir, ele jogou 15 jogos na Série B, na Série C. Se você dividir em um, ele foi reserva. Então, se você dividir esses 1.156 por 14, a gente vai ter uma média de jogo bem alta. Dá 82 minutos. Então, é um jogador que, quando ele foi titular, assim, é titular absoluto, jogando quase sempre todos os minutos dos jogos no Ituano. Fez um gol, esse gol de falta que eu citei, é um golaço, ele contra o ABC. Eu não trouxe esse gol no vídeo porque eu não gosto de iludir também, né? Porque às vezes você coloca um gol de falta e, porra, esse cara é batedor de falta. Eu não consegui achar tantos gols assim para que eu conseguisse colocar como característica. Então, eu nem coloquei no vídeo, mas se vocês tiverem curiosidade para ver, ABC e Ituano. Deu uma assistência, tem um número aí de 3,3 interceptações por jogo, uma média de 62,21 ações por jogo. Você vê um número bem alto de ações, né, por partida, participa muito do jogo. 67% aí de ações foram bem sucedidas. Você pega para o passe, 38 tentativas de passe, 38,2, e aí 83% de acerto. Você vê como é uma característica e você faz a comparação. Pô, ele deu 38 passes, ele tenta muito passe progressivo, e mesmo assim tem uma média de acerto de 83%, então realmente é um fator diferente do jogador. E se mantém nos passes longos. 5,14, tenta muito bolas longas e acerta muito também. 63%, quase 64% de aproveitamento. Outro dado que ele vai bem nos cruzamentos, 1,48 e 42% de aproveitamento. É mais do que muitos laterais. Tem realmente um pé afiado ali para jogar a bola na área. Acerta muito onde o jogador dele vai estar. 1,25 finalizações, a gente já trouxe esse dado, 25%. Não é um chutador, não diria que é um chutador. Tenta 7,71 passos para o terço final. A gente já trouxe a comparação, então um número alto de tentativas com um número alto de acertos, 78%. Perde cerca de 8,1 bolas por jogo, né? Perde uma quantidade até baixa para um jogador do estilo dele, que tenta bastante, que tenta muito passo para frente. E aí, 30,4, eu acho até um número alto, e dessas perdas são no campo dele. Então, é um número a se ter atenção. Recupera 6,7. E aí, olha, o que eu falei sobre o estilo combinar com o Hélio. Mesmo citando tudo do físico, mesmo citando a intensidade, ele tem 6,7 recuperações e quase 50% no campo do adversário. Então, é uma roubada de bola onde você consegue progredir mais rápido, progredir levando mais perigo para o adversário, porque naturalmente você está mais perto do gol, que é o que Hélio busca fazer em várias situações, né? Duelos defensivos, 4,9, 52%. Duelos ofensivos, 6,2, 55% de aproveitamento. E aí, outro número que a gente vem trazendo bem, assistências para remate, quase 0,86 por jogo. Ou seja, quase todo jogo ele dá um passe que gera um chute para o gol. Então, assim, talvez isso seja um número melhor do que propriamente de assistência, porque assistência depende do seu coleguinha mais à frente.